Então a gente vai dar início a esse novo capítulo da disciplina de sistemas de controle e a gente vai então estar trabalhando modelagem no domínio do tempo, né? A ideia da modelagem no domínio do tempo é a mesma da modelagem no domínio da frequência. É você obter uma representação matemática do teu sistema, né? Só que qual que é a diferença aqui, né? Aqui a gente não vai usar a transformada de Laplace, né, para obter a nossa representação. A gente vai fazer essa representação no domínio do tempo e, em especial, né, a representação que a gente utiliza é a representação em espaço de estado. Então eu vou comentar rapidamente, né, o que é espaço de estado e focar mesmo em exemplos aí de modelo. Depois a gente faz as conversões de espaço de estado para função de transferência e função de transferência para espaço de estado. Então eu só vou colocar aqui então a apresentação, né? Esse capítulo ele é um pouco mais curto que o anterior, porque o meu foco maior aqui é mostrar que existe essa representação, tá? Nesse momento. Porque o foco da disciplina de controle, nessa parte que a gente está trabalhando, maior é na representação na frequência, que é com a função de transferência, né? É assim que a gente trabalha resposta no tempo a partir da função de transferência, que a gente trabalha erro de estado estacionário, que a gente trabalha estabilidade, que a gente trabalha lugar de raiz, que a gente trabalha resposta em frequência. Né? Então, todo o conteúdo da disciplina é focado para modelagem no domínio da frequência. Então, aqui eu vou passar mais uma parcela introdutória, tá? Mas existe toda aquela relação de não linearidade, tá? Cada um tem as suas vantagens, enfim. Deixa eu só passar, né? Então, eu vou trabalhar esses tópicos, né? Falar um pouco dessa representação, depois aplicar num modelo, né? A gente vai fazer um modelo bem prático. Aí a gente vai converter de espaço de estado para a função de transferência e depois, né, voltar de um para o outro. A gente pode transitar, né, entre esses dois modelos. Eu vou passar um pouco rapidinho essas definições fundamentais que a gente tem na nossa representação em espaço de estado, que é a combinação linear, independência linear, né? Tudo isso aqui é coisa lá de álgebra linear, né? Então, o que é representar uma dependência linear ou não linear, né? Uma outra definição que a gente tem, né? Variável de sistema é qualquer variável que representa uma entrada ou condições iniciais do sistema. Então, pode ser uma fonte, pode ser como uma condição inicial do capacitor, né? Então, eles são ditos aí variáveis do sistema. As variáveis de estado menor conjunto de variáveis do sistema linearmente dependente, tal que os valores dos elementos conjuntos no instante t igual a zero em conjunto de funções forçantes conhecidas determina completamente o valor de todas as variáveis do sistema t maior que zero. A definição é um pouco. O texto é um pouco confuso, tá? Mas eu vou definir melhor essa variável de estado quando a gente for fazer o modelo, porque pelo modelo fica tranquilo, né? Basicamente, a gente, em variável de estado, né? Eu já vou chegar na representação e daí eu comento novamente essa questão da variável de estado, né? Vetor de estado são os elementos que são as variáveis de estado. Também, quando tiver representação, eu identifico cada um deles, tá? Espaço de estado, né? O espaço n-dimensional cujos eixos são variáveis de estado. É mais uma definição mais algébrica disso, né? Nós temos as nossas equações de estado, que é o que a gente obtém de fato com o nosso modelo, e as nossas equações de saída, né? Esses dois últimos tópicos, junto com as nossas variáveis de estado, é o que a gente mais utiliza aí durante a nossa modelagem. Essa questão do espaço de estado, nessa definição do espaço n-dimensional, cujos eixos são variáveis de estado, isso aqui é visto muito numa disciplina de sistemas lineares, tá? Sistemas lineares, mas não o sistema linear que vocês tiveram na graduação, que tá mais para os sinais e sistemas, tá? Que daí trabalha toda essa questão de variável de estado, representação em variável de estado e por aí vai. Então ela fica um pouco mais focado nisso. Então lá trabalha-se um pouco mais esses gráficos de vetores. Aqui é como a gente está interessado mais no modelo em espaço de estado, né? Então essas definições são mais definições matemáticas. Por fim, a gente tem nossa representação em variável de estado, que daí fica um pouco mais fácil da gente discutir, né? Então a variável representação em espaço de estado é você, né, representar o teu
no caso, ter o vetor de estado x, que são tuas variáveis do sistema, né, como uma dependência não linear das demais. Então a gente costuma representar com a derivada primeira do x, tá? Ax mais bu. Então isso aqui seria a nossa equação de estado, e essa aqui é a nossa equação de saída, que dá o meu y, que é a minha saída, né? Então, vetor de estado é x. Então o que seria esse vetor de estado? Né? No caso de um circuito elétrico, do sistema mecânico, vamos pegar o circuito elétrico, pode ser qualquer variável. Na verdade, existe uma infinita possibilidade de combinações, né? Para você representar uma variável de estado. Mas é uma variável desse sistema. Por exemplo, a corrente do capacitor, tensão do indutor, corrente do resistor, né? É uma variável de estado que está dentro do nosso vetor de estado, né? O x é um vetor. Então, se você tem um sistema com três variáveis de estado, você teria x1, x2 e x3, tá? Então, esses x1, x2 e x3 têm infinitas combinações, infinitas possibilidades para o mesmo sistema, né? É claro que quando você vai modelar ele, tem variáveis mais fáceis que a gente consegue equacionar, talvez mensurar fisicamente, né? Então, pode ser que exista uma variável x2 que você não consegue medir ou visualizar ela, né? Então, o que seria mais fácil? Você escolher como no circuito elétrico tensão do capacitor, corrente do indutor, tá? Y é o nosso vetor de saída, né? Eu estou colocando como vetor porque pode ser um sistema do tipo MIMO, né? Múltiplas entradas, múltiplas saídas. Então, se ele tiver mais de uma saída, pode ser Y1, Y2, Y3. Aqui em controle 1, na graduação, né, a gente trabalha com o sistema SISO. Nossa análise fica focada para sistema SISO, que é single input, single output, uma entrada e uma saída. Então, esse nosso Y, ele é um escalar, né? Ele não é necessariamente um vetor. Ele é o próprio y igual ele não é um vetor, né? Ele não teria essa, ele seria escrito sem negrito, né, em itálico para indicar que é um vetor e não uma matriz, né? O A, o C, o B e o D, né, são matrizes, né, que vão estar relacionadas com o nosso sistema, que daí depende muito de cada tipo de sistema, tá? Mas elas têm os seus nomes específicos, né? O A é a matriz do sistema, B é matriz de entrada, C é matriz de saída, D é matriz de transmissão direta. O U seria um vetor de entrada ou vetor de controle, né? Então a nossa entrada do sistema é esse U, né? Então se você tem uma fonte de tensão na entrada, né, ela vai estar aparecendo nessa matriz U. Tá certo? Então é nosso objetivo, tá? Independente dessas definições, que talvez eu passe um pouco batido aqui, porque o nosso foco é mesmo na representação do modelo, talvez alguma simulação, né, em outro vídeo, a partir de um circuito elétrico, de um circuito mecânico, de um sistema físico qualquer, obter essa representação em espaço de estado, tá? X ponto AX mais BU, né? Então veja, como a gente tem pode parecer que esse X ele está linearmente dependente, né? Como a gente deu o exemplo ali do x2 igual a 3x1 mais x3, né? Então, esse daqui é linearmente dependente, né? Se a gente considerar x1, x2 e x3 como nosso vetor x, né? Só que aqui você está analisando a tua derivada primeira, né? Então você tem uma derivada primeira, tá? Essa, embora seja uma derivada de um estado, de uma variável conhecida, ela é uma outra variável, né? Então, se você vê aqui o teu x ponto, ele não está sendo escrito em função do x1, x2, x3, né? Então, você teria x1, vamos colocar um sisteminha de segunda ordem com dois estados, né? x1, x2 e x1, x2 derivado primeiro, matriz A vezes x1 e x2 e o restante que está ali do lado, né, BU. Então aqui você tem derivada primeira e aqui você tem um termo sem derivada. Embora você esteja derivando esse termo, isso aqui é uma outra variável, não é x1, não é x2, tá? É derivada do x1, x2. E isso garante que é uma representação não que tem uma independência linear, né? Que é essa. Então quando a gente está modelando, né? Pensar em variáveis aí que são fáceis de modelar, tem uma forma de você encontrar isso mais facilmente, né? Então, uma escolha para circuito elétrico simples é a gente escolher como variáveis de estado, como nosso vetor, aquele nosso vetor x, tá?
corrente do indutor, tensão do capacitor. Tá? E aí, quando a gente for escrever nosso x-ponto, a gente vai ter a derivada, né, desses elementos. Então, quando você modela, você acaba tentando escrever a tensão do indutor para depois substituir pela relação. Aqui faltou um L multiplicando, né, é o L de dt, para depois você substituir essa tensão do indutor pela derivada primeira. Então, na verdade, você tentaria, num modelo, colocar assim, a tensão do indutor é igual a alguma coisa que depende da corrente do indutor, mais alguma coisa que vai depender da tensão do capacitor, mais alguma coisa que depende da entrada, tá? A mesma coisa a gente vai fazer pro capacitor. Só que para o capacitor, o termo que tem derivada é a corrente. Então, corrente do capacitor é alguma outra coisa diferente, é claro, eu vou colocar aqui 1 e aqui eu vou colocar o 2, né? E L mais alguma coisa 2 vezes VC, mais alguma coisa aqui que eu não... Estou colocando caixinha preta porque vai depender do circuito, né, esses valores. Então, depois você substitui, né, pela relação não linear. No caso do indutor, né, VL, L, derivada primeiro da corrente. No capacitor, que você modelou a corrente, é C vezes derivada primeira da tensão, né, passa o L dividindo e você tem, né, uma equação na forma matricial similar a essa, tá? Isso é um atalho, né, para você estar modelando. Como eu comentei, né, o espaço de estados tem infinitas possibilidades, mas o ponto de partida, quando você tem um sistema cru, né, por assim dizer, é obter primeiramente esse modelo. Depois, você pode transformar essa tua representação para outras mais usuais, né? Como, por exemplo, essa matriz A, ela está escrita somente com termos na diagonal, ou com termos só na última coluna, ou com termos só na última linha, né? Então tem formas de representar que facilitam a aplicação para controle, para obtenção desses vetores de estado, para resolver, né? Porque essa representação não é só usada para modelo, né? Se você olhar isso aqui é uma EDO, então ela também é utilizada para resolução de sistemas de equações diferenciais, tá ok? Então vamos tentar fazer um modelinho aqui simples, né? Esse aqui é o exemplo do NISE, o exemplo 3.1, em que a gente quer obter, né, as equações de estado. Primeiro, né, obter as equações de estado, que seria x ponto ax mais bu. É isso aqui que a gente está querendo obter. Como que a gente vai obter isso, né? Então, a gente vai escolher como variáveis de estado aquilo que vai facilitar mais a nossa vida. No caso, variáveis de estado é a corrente do indutor e a tensão do capacitor como variável de estado, tá? O problema está dizendo ainda, né, que a saída do sistema é a corrente aqui do meu resistor. Por enquanto, você ignora essa saída, né, porque a saída depois a gente monta lá na equação y. A gente tenta encontrar uma matriz C que relaciona, né, x1 e x2, no caso aqui vai ser IC e VL, e que dê a nossa saída. Depois a gente monta essa matriz C, né? Mas essa aqui, essa ali é a nossa saída. Ficou destacado IR, né? Então vamos lá. Primeiro, vamos equacionar o IC e vamos equacionar o VL para ter as duas equações de estado, tá? Primeiro equacionando o IC. Quem é o IC nesse circuito? Se a gente, vou colocar em vermelho aqui para destacar, né? Tem uma corrente IL entrando nesse nó. Se eu fizer um nó ali, né? Vai sair aqui a corrente IR e vai sair também aqui a corrente IC. Pela lei de Kirchhoff, né, IC vai ser igual, né, o somatório das correntes do nó tem que ser igual a zero. Então, se eu estou querendo IC, eu vou colocar IC igual a IL mais IR, né, já que IL é IR mais IC. Eu acho que aqui é menos IR, aqui faltou um sinalzinho, né, é bom para vocês ficarem ligados nos slides, né. Por quê? IC, IL é igual a IR mais IC, né, correntes que entram no nó, IL é igual a corrente que sai do nó, tá? Porém, como as minhas variáveis de estado escolhidas são VC e são IL, eu tenho que escrever essas expressões VC e IL em função do VC e do IL, não em função do IR, né? O IR não é uma variável de estado que eu escolhi
para estar modelando, né? Então o que a gente vai fazer aqui? Deixa eu só ajustar aqui a câmera. A gente vai substituir o IR por alguma expressão que dependa do VC, ou que dependa do IL, ou que dependa de uma combinação dos dois. Mas tem que aparecer VC e tem que aparecer IL. No caso aqui é simples, né? Porque esse nó que eu estou equacionando é o próprio VC, tá? Então, VC dividido por R é IL. Desculpe, é IR, né? Então aqui a gente encontra que que a nossa corrente do capacitor, tá? É menos 1 sobre R VC mais IL. Ok? Então essa aqui seria a primeira equação de estado. Claro que depois eu tenho que trocar o IC pela derivada da tensão. Mas por enquanto aqui a gente encontrou a primeira equação. Para o VL, né? Para o VL agora a gente tem que tentar equacionar o VL. O VL é fácil, né? Fácil depende, né? É fácil perceber aqui o que, né? Se aqui eu tenho VC, essa é minha queda de tensão VL, então VL mais VC tem que dar a tensão de entrada. Logo, né, VL vai ter que ser menos VC mais V de T, que é a tensão de entrada. Percebe que esse V de T, na hora que você for escrever a expressão de estado, ele vai estar na nossa matriz U, né, que é a nossa matriz de entrada. Então está correta essa variável aparecer, já que ali é a nossa entrada. Tá? Substitua agora pelas suas derivadas, né? Então o IC é capacitor vezes a derivada primeira da tensão, tá? Então o capacitor vai passar dividindo tudo. Então é menos 1 sobre RC VC mais 1 sobre C e L, derivada do capacitor é igual a isso daqui, né? Para o indutor é a mesma coisa, né? A tensão do indutor L vezes a derivada da corrente, né? Passo L dividindo tudo, eu tenho aqui a segunda equação. Por fim, né? Aqui está escrito a nossa equação de espaço de estado. Aqui a minha variável x ponto é igual a matriz A, então perceba que esses elementos aqui vão compor a minha matriz A, ó, aqui é menos 1 sobre RC, 1 sobre C. Veio aqui para a primeira coluna da minha matriz A. Menos 1 sobre VC está aqui, né? Como não depende do IL, essa segunda equação de estado, é 0 vezes IL, tá? VC e L. Mas, né, o que está dependendo da minha entrada? Aqui você poderia até completar como 0 vezes V de T, só para ficar mais claro, né? Então a nossa matriz B, então essa aqui é minha matriz X, mais B, para manter a questão da grandeza da multiplicação, né? Uma matriz com uma coluna, 0, 1 sobre L, vezes o U, que é o meu V de T. Quem que vai ser então meu IR, tá? Desculpe, meu Y. Eu acabei não colocando aqui a matriz Y, então deixa eu colocar ela aqui embaixo. Então, quem que é o meu Y, né? Como que eu posso escrever minha matriz Y? Y era, né? Vamos colocar aqui, C vezes X. Pode aparecer o D aqui, né? Mas nesse caso a gente vai mostrar que o D é 0. Pois bem, a matriz, o Y eu sei que tem que dar IR, né? Porque foi definido no problema, ele tem que dar a corrente do resistor. Eu vou montar aqui uma matriz C. Ela vai ser uma matriz com dois elementos em formato de linha, porque se eu multiplicar com uma matriz coluna, né, vai dar um vetor único, né? Então essa é a grandeza do meu C, né? Para sistema de uma entrada e de uma saída, né, o C vai ser sempre uma matriz com uma linha, né? Então aqui eu tenho VC e aqui eu tenho IL. Vamos olhar aqui então. Como que eu posso estar escrevendo o IR em função do VC e em função do IL? Eu já tinha definido quando eu estava modelando aqui o VC, né, que o IR ele vale, né, VC por R. Então aqui eu já escrevi em função do VC. Se eu fosse colocar em função do IL, né, é 0 vezes IL, né, ele não depende do IL. Então isso aqui já é o meu próprio VC. Então esses elementos que eu escrevi aqui da minha saída já vão compor então a minha matriz C, tá? Então aqui já compõe a minha matriz C. Vou ficar então com 1 sobre VC, tá?
ou melhor, 1 sobre R, né? 1 sobre R. Será que eu escrevi errado no outro slide? Não, eu escrevi certo, né? Vai ser por R, 1 sobre R. O outro elemento é 0 vezes x, tá? Perceba que não depende da entrada, né? Eu consegui escrever o IR que não depende da entrada, então isso aqui é 0. Então essa aqui seria a nossa solução do problema, né? De novo, a ideia é essa. Você pegar fazer essa representação, né? Se você tiver 4 indutores e um capacitor, então você vai ter a corrente do indutor 1, a corrente do indutor 2 e a tensão do capacitor. Então o teu problema aumenta de tamanho, né? Mas a ideia geral é essa, é você tentar escrever as tuas variáveis de estado, né, a derivada delas em função das outras, tá? O que vai mudar, então, é o tamanho do problema, e isso você tem que treinar, tem que fazer exercício, tá? Mas a ideia dessa, como é uma aula expositiva que eu faço nos vídeos, né, a gente mostrar a ideia, beleza? Então a gente vai fazer agora um problema mecânico para mostrar como que eu poderia estar aplicando essa questão da parcela mecânica, tá? Eu vou primeiro montar as equações de movimento, né, e depois a gente discute o que aparece então com essas equações de movimento, tá? Então esse aqui é o exemplo 3.3 ali do NISE, né? Então exemplo de meio de capítulo, tá? Eu tenho aqui um amortecedor D. Deixa eu apagar aqui para não ficar tão rabiscado. Então aqui eu tenho um amortecedor, massa 1, massa 2, um sistema vai ser um sistema sem atrito, né? E uma mola K entre os dois elementos. Então, já na parte anterior, a gente aprendeu a escrever essas equações diferenciais de movimento. Então, está aqui a equação da massa 1 e aqui a equação da massa 2, né? Então, massa 1, derivada segunda, do x1, que é o deslocamento da massa 1, mais o termo derivada primeira, que é o nosso amortecedor, né? Mais K1, x1, menos KX2, que seria o elemento entre a massa 1 e a massa 2. Na outra equação, né, quando eu for equacionar a massa 2, o menos kx1 mais derivada segunda do x2 mais kx2 é igual a f de t, porque a força, no caso, foi aplicado nesse segundo bloco, né? A gente pode ver aqui a nossa f de t, tá? Bom, estaria quase pronto, né? Mas qual que é o problema, né? Que tem quando a gente está fazendo a modelagem dessa forma? É que a nossa representação em espaço de estado, ela é x ponto AX mais BU, certo? Ou seja, você tem aqui derivada primeira. Porém, né, na nossa massa, aparece derivada segunda. Então, se você tiver sistema só com uma massa, né, como apareceu derivada segunda, você tem que quebrar em duas equações de primeira ordem para ter, né, a tua derivada primeira. Então, a gente vai inserir uma outra variável nesse sistema para poder tirar fora essa derivada segunda. Alguns livros gostam de colocar a derivada primeira dentro da derivada. Então seria o seguinte, ó. Opa, vamos supor aqui. Por exemplo, x1 derivado primeiro. Aqui dentro, e aqui dentro ele coloca a derivada em tudo, né? Tá certo, né? Não tá errado. Mas como existe uma grandeza física que é derivada do deslocamento, eu prefiro fazer o seguinte, eu prefiro dizer que a velocidade, aqui eu vou chamar de v, tá? Vou chamar de v, só para manter o padrão que eu tenho ali. Por exemplo, a velocidade da massa 1, ela vale a derivada do deslocamento 1. E a velocidade da massa 2 vale a derivada do deslocamento 2. Tá? Então a gente faz essa troca de variável e insere mais duas equações de estado. Né? Então quando aparece uma massa, né, o teu sistema já é logo de cara um sistema de segunda ordem, né? Até porque tem a derivada segunda. Então eu só vou colocar, substituir aqui só para mostrar como é que ficaria, né, com essa igualdade, porque ele passou, só porque o slide passa um pouco direto. Então massa 1 vezes derivada segunda, então seria, eu vou colocar aqui tá, então eu vou só apagar esse termo com derivada primeira,
segunda e esse termo com derivada primeira do x1, né? Então vou apagar esse termo aqui. Deixar em branco, tá? Então, seria massa 1 derivada segunda. Então vai ser massa 1 derivada primeira da velocidade 1 dt. Amortecedor vezes derivada primeira do x1. Então vai ser amortecedor vezes velocidade 1. K1 e K2, né, eles não têm derivada, então você não precisa estar escrevendo, né? E aqui a gente tem a equação da forma que a gente trabalha, né? Você vai ter um termo com derivada primeira e vai igualar aos demais termos, tá? Aqui para massa 2, a gente vai ter o seguinte agora, né? Deixa eu só pegar aqui, ó, o branco para apagar aqui. Então eu teria aqui derivada segunda do x2. Então, na verdade, eu vou ter derivada primeira da velocidade da massa 2. Então, com essa equação de estado e ainda essas outras duas relações de velocidade e deslocamento, né? Porque aqui você tem a derivada primeira igual a uma variável de estado, você consegue fazer o teu sistema, então, de quarta ordem, né? Então, nossas variáveis de estado, x1, velocidade da massa 1, x2, deslocamento 2, né, velocidade da massa 2, aí é só você agrupar os termos na tua matriz A. Essa aqui seria a tua matriz x ponto, igual a, aqui a tua matriz x, mais b vezes u, que é a tua força. Então, no caso da massa mola amortecedor, né, o sistema mecânico, você tem que incluir esse segundo termo, né, porque aparece lá o termo de aparece uma derivada segunda, né? E a gente tem que escrever como derivada primeira igual aos outros termos sem derivada, certo? Então essa aqui fechou a primeira parte do nosso vídeo, né? Que era a ideia da introdução do modelo, tá? Então tente fazer exercícios aí de como que obtém esses modelos, como que vocês chegam nisso, tá? Os conceitos ali do que é variável de estado, linearmente não dependentes, né? E assim por diante, eu acabo passando um pouco direto, mas para a gente ter uma noção, né? Mas a ideia é que você obtenha uma equação nesse sentido, tá? Só comentar, esse problema aqui não só pedia para escrever as equações de estado. Quando ele pede para escrever as equações de estado, é só isso aqui mesmo, né? Não lembro se ele deu para a gente a saída, mas aí é só você escrever a matriz C de acordo com a variável que você quer. Deixa eu só fechar aqui. Tá certo? Então, dessa parte era isso, tá? Então, a ideia é essa: treinem exercícios, circuitos maiores, porque a dificuldade de vocês não vai estar em obter um modelo em espaço de estado, vai estar em análise de circuito, por exemplo, né? Ou vai estar no sistema mecânico. O sistema mecânico é bem mais simples quando você tem um elétrico muito complexo, tá? Mas a ideia geralmente a ideia de fato, né, da gente modelar em espaço de estado é essa, tá? Então, é uma representação no tempo, que a gente está com derivada, a gente não está com a nossa transformada de Laplace bonitinha ali, né? Tem suas vantagens? Tem, né? Você consegue representar sistemas não lineares com mais facilidade. Você consegue, por exemplo, no controle robótico, imagine que cada uma dessas variáveis de estado você quer controlar. Então, um sistema com mais de uma entrada e mais de uma saída é mais fácil você controlar em espaço de estado, né? Para controle, quando você de fato for fechar o teu controlador, né? Você consegue projetar um controlador para obter exatamente a resposta que você está querendo, né? Enquanto que o controle clássico, o controle tradicional, aquele que utiliza a transformada de Laplace, né, a modelagem na frequência, ele acaba sendo um projeto aproximado, né? Você projeta ele para ter um certo comportamento, mas ele na verdade é um ponto de partida, né? Pode ser que não feche, pode ser que feche, mas é um ponto de partida. Aqui no modelando em espaço de estado não, tá? Você projeta o controle, eu quero que o sistema vá para regime permanente de 3 segundos, ele vai para 3 segundos. Então, é exatamente o comportamento que você está querendo. Beleza? Então, no próximo vídeo aí a gente continua. Obrigado e até mais.